Fazem 84 anos que os podcasts estão aí e você ainda não sabe o porquê deles fazerem tanto sucesso? Ou você já até escuta, mas não sabe da mudança que pode estar prestes a acontecer? Então, esse vídeo é para você. Eu sou o Matheus e esse é mais um Tech, e no vídeo de hoje eu vou te contar a história do podcast e como esse mercado pode estar prestes a mudar. Primeiro eu preciso te dar um pouco de contexto, né? Por isso eu vou te contar aqui rapidão como surgiu o podcast. Tudo começa no início dos anos 2000 lá na gringa. Os blogs estavam a todo vapor e então as pessoas começaram a transformar o conteúdo em texto para o formato de áudio. O nome podcast só foi criado depois por um jornalista do The Guardian. A ideia foi juntar o iPod com o termo broadcast. E lógico que a Apple adorou o nome. E então, em 2005, a Apple, ainda com Steve Jobs, que Deus o tenha no Silicon Valley do céu, implementou o modelo de podcast no iTunes, que para quem não conhece é o programa de gestão multimídia da Apple. A ideia deu tão certo que depois de 2 dias de lançada a feature, mais de 1 milhão de pessoas já estavam assinando seus podcasts preferidos. Mas calma, lombriguinha, eu vou te dizer exatamente o porquê desse modelo ter se popularizado tanto nos anos seguintes. Em grande medida, a popularização do podcast se dá por 2 fatores básicos. O primeiro é a conveniência de consumo, já que você não precisa ficar atentamente olhando para uma tela para entender a informação que está sendo dita, como é com o vídeo. Ou seja, você pode estar lavando a louça ou até mesmo trabalhando e ainda assim continuar escutando o seu podcast preferido. Já o segundo fator é a grande segmentação e variedade de temas disponíveis. Ou seja, facilmente você encontrará um podcast falando só dos seus jogos retrôs preferidos, ou um, por exemplo, que aborde as dificuldades em ser um pai de família depois dos 40. Mas claro que a relativa simplicidade em produzir um podcast também é um ponto importante que permitiu a popularização do modelo. Para além disso, até mesmo a forma como os podcasts são concebidos começou a mudar com o tempo. Eu não tenho nada contra o Felipe Neto, mano. Eu acho ele inteligente pra caramba, assim. Ah, todo mundo fala que é inteligente. Então tá, ele é burro. Eu sei. Não é raro encontrarmos no YouTube podcasts no formato de vídeo, como o Flow que você acabou de assistir. E foi por ver potencial nessa fatia de mercado que o Spotify já vem há algum tempo tentando dominar o mundo dos podcasts. Eles já até compraram algumas empresas com o objetivo de se tornar uma plataforma melhor para o criador de conteúdo. E agora eles estão apostando em conteúdo original. O The Joe Rogan Experience, um dos podcasts mais acompanhados da gringa, fechou um acordo com o Spotify e agora vai ser exclusivo da plataforma. A estratégia é muito similar à da Netflix, por exemplo, como quando ela compra os direitos de reprodução de alguma série ou quando ela produz o seu próprio conteúdo. A ideia é atrair novos usuários por meio do conteúdo original, e aí um catálogo com outras produções de qualidade cuidam da tarefa de fidelizar o usuário. O podcast do Joe, que conta com cerca de 100 milhões de downloads por mês, tem o potencial de migrar boa parte da sua fanbase para a plataforma. E aparentemente esse movimento começou aqui no Brasil também. Recentemente eles fecharam um acordo de exclusividade com o podcast do Primo Rico. Então, com vários podcasters influentes migrando para o Spotify e com vários outros que não são exclusivos, mas que vão estar lá por causa da relevância da plataforma, o Spotify começa a ganhar na conveniência. Porque vamos ser sinceros, se grande parte do conteúdo que você consome está em um mesmo lugar, por que você vai procurar outro? E aí, com uma grande base de usuários ativos produzindo e consumindo conteúdo, o Spotify vai ter material suficiente para poder melhorar o seu mecanismo de busca, por exemplo. Ou então, conseguir oferecer uma publicidade mais segmentada, ajudando não só o produtor a rentabilizar o seu conteúdo, mas também as empresas anunciantes com uma propaganda de melhor qualidade. Mas claro que, como tudo na vida, existe sim um preço a se pagar. Se por um lado essas medidas podem gerar um boom de novos podcasters, por outro, nós usuários ficamos ainda mais suscetíveis a propagandas na internet. A menos, claro, que a gente pague pelo Spotify Premium.
E o podcast, que praticamente surgiu como um formato de mídia descentralizado, pode acabar, de uma certa forma, sendo monopolizado pelo Spotify, que, ao que tudo indica, pretende seguir um caminho muito similar ao do YouTube. Agora, se isso tudo vai ser bom ou ruim, só o tempo irá dizer. Gostou desse vídeo e quer assistir mais conteúdos como este? Então se inscreve aí no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as próximas novidades. Ah, e não se esqueça de deixar o gostei também. Eu sou o Matheus, esse é o Mais um Tech e por hoje é só, pessoal. Fui!